Boa noite, pessoal de casa, que agora pode ouvir minha voz. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aleluia. Bom, nós somos uma igreja que caminha junto com a modernidade. Amém, gente? Senão a gente fica para trás e aí a gente começa a falar de coisas que ninguém vai entender. Então nós caminhamos junto com os acontecimentos atuais, a gente precisa estar sempre atualizado e por isso a igreja se preocupa com essa geração e precisa usar uma comunicação adaptada a essa geração. Então, por causa disso, a Sara Nossa Terra está numa... Eu esqueci a palavra, como é que chama, Marcele? Uma série. Uma série. O pessoal que gosta de maratonar série aí na Netflix, né? Então, nós estamos aqui numa série nesse mês de julho, chamada Stalker. Acho que eu falei certo, né? Então, Stalker. E isso é por causa do crescimento da exposição das pessoas nas redes sociais, né? nas mídias, e por causa dessa influência toda que todos nós sofremos diuturnamente, o tempo todo, pessoas de todas as idades acabam sendo influenciadas por essas tais pessoas, por esses tais influenciadores, né, das redes sociais. Pessoas que a gente não conhece, a gente não sabe de onde veio, a gente não faz ideia de onde elas pretendem ir, para onde elas pretendem ir. Mas se tornam famosas, a gente começa a repetir, né, os padrões de vida dessas pessoas, as suas falas e seus comportamentos. Então a igreja, ela está preocupada com isso e por isso estamos nesse mês, nessa série chamada Stalker. Nós falamos vamos dizer assim, no primeiro capítulo, sobre a primeira vez, né? Falamos de uma menina que decidiu, por influência dos amigos, entregar a sua virgindade numa festa de amigos, como a gente viu no comecinho do culto lá. Depois falamos sobre sonhos. Sábado passado tivemos o pessoal na arena lá no Recreio. E hoje nós vamos falar sobre ostentação. E aí, você já ostentou alguma vez? Já ostentou alguma vez? Então nós temos, antes de começarmos a falar sobre isso, temos um vídeo, né? Marcele vai dar o play. Ostentação que fala, né? É isso mesmo! Surreal, mano. Isso aqui é surreal. Playboyzinho, só faz o que quer, tá se achando o rei do mundo. No final, né? Quem comanda é o rei da festa.
alegria de uns, meus caros, é o recalque de outros. Vamos ver o que vai acontecer do outro lado da festa. Adu, esse cara é muito sem noção, velho. De quem você tá falando? De quem? Do Vitinho, né? Ficar lá ostentando. Bicho babaca, velho. Aff, garoto, isso é ridículo, né? Só vive pra falar mal dos outros. Ô, Madu! Você vai ver. Eu vou acender essa daqui também. Eu acho que nós somos meio malucos, né, de ficar passando essas coisas aí no meio do culto, né? Mas é uma realidade que todos nós conhecemos. E o importante aqui, pessoal, é que nós precisamos entender que precisamos interpretar a Bíblia e olhar para Deus a partir da lente do próprio Deus, a partir da lente da própria Bíblia. Não podemos usar a realidade para interpretar Deus e não podemos usar a realidade para interpretar a Bíblia, senão a gente cai num precipício. E deixa eu tentar explicar melhor isso. Eu sinceramente acho bastante difícil entender Deus. Talvez alguém ache fácil. Eu, nos meus anos de caminhada da fé, eu acho difícil pra caramba. Entender Deus é um negócio sinistro, muito complicado. Entender a Bíblia, então, Jesus. Tem hora que a gente lê e fica assim, o que é isso? De onde saiu essa ideia? Que loucura é essa? E aí fica fácil entender Deus e entender a Bíblia se eu passar a olhar para Ele, olhar para Deus e olhar para a Bíblia através da lente da realidade. Pegar as coisas que estão acontecendo ao meu redor, até mesmo dentro de mim, e a partir disso entender Deus, interpretar e entender Deus, interpretar e entender a Bíblia. E aí eu entendo Deus porque eu submeti Deus, eu entendo a Escritura porque eu submeti a Escritura à minha razão. Estão compreendendo? Aí fica fácil, porque aí eu defino quem Deus é, eu coloco um padrão para Deus. E eu defino o que a Escritura diz, porque eu coloco um padrão para ela. Ou seja, a partir desse momento, eu sou Deus e eu sou a regra. Porque eu defini quem é Deus, eu defini o que a Bíblia diz. Eu dei o padrão para as coisas. Ou seja, interpretar Deus e a Bíblia a partir da minha lente, pela minha realidade, é fácil, mas é um erro que me leva para o precipício. Agora, quando eu permito que Deus e que a Escritura sejam interpretados por si só, e que Deus e a Escritura interpretem a mim, as coisas mudam, porque aí eu sou submetido a um projeto de transformação. Amém, pessoal? Eu preciso que vocês entendam, senão a gente se perde aqui, né? Então, se eu permito que a Bíblia
ela diga para mim quem eu sou, se eu permito que Deus mostre para mim quem Ele é, e a partir desse momento eu decido caminhar com Ele, e decido acreditar na Bíblia, não pelo que eu entendo, não através da minha lente ou da minha realidade, mas porque eu descobri quem Ele é, eu descobri quem a Bíblia é. Embora eu não compreenda, embora eu não entenda, mas eu descobri que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está em outro nível e eu não tenho como competir com a mente dEle. Assim é meu relacionamento com a Escritura. E isso, como eu disse, me submete a um projeto de transformação, porque o tempo todo Deus, através da sua palavra, através da Escritura, vai estar me chamando, me desafiando pelo seu amor e pela sua graça a mudar, a ser transformado, a não estar conformado com a minha realidade. Ou seja, Deus, a Escritura, olha para a minha realidade e diz: você pode mudar, você pode transformar, você pode ser melhor do que isso. E aí é minha escolha aceitar que Deus, através da sua palavra, me transforme, ou dizer: não, eu quero viver a minha vida, porque eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. E aí Deus, claro, vai dizer: beleza, eu te dei esse direito, faça da sua vida o que você quiser. Mas não se esqueça que lá no fim você vai ter que prestar conta de tudo. Então, essa é uma historinha resumida. E eu estou contando isso porque a nossa realidade está bem resumida ali nesse vídeo, né? Nos vídeos que têm sido passados sábado após sábado. Talvez para alguns não, mas para a maioria da nossa geração, essas festinhas são coisas comuns. E às vezes até mesmo os cristãos decidem participar escondido dessas coisas, e virou uma situação assim, quase que normal a igreja aceitar isso, né? Colocando a graça de Deus como uma questão barata, é uma graça barata que aceita a pessoa sem que ela decida ser transformada por Deus e pela Escritura. E então a preocupação da igreja é que a gente não diga para o mundo que a graça ela é barata. A graça tem um preço muito caro. Foi o preço de sangue que eu não podia pagar, ninguém podia pagar, e Jesus pagou por nós. E aí, essa graça, que na verdade para nós ela não tem um preço, porque quem é que pode medir o preço da vida de Jesus entregue pela humanidade? Não tem como medir isso. E aí a gente não pode transformar essa graça num projeto barato. É um projeto caro, é um projeto de transformação. E falar sobre ostentação para a nossa geração é ir olhando para Jesus e perceber assim: o meu padrão precisa ser Ele. E aí quando eu decido que o meu padrão precisa ser Jesus e eu quero segui-lo, eu descubro que Ele está na contramão. E aí eu fico enlouquecido. Pirou tudo. Não é verdade? Quando eu leio a Escritura, quando eu olho para a história de Jesus, Ele está na contramão do lugar para onde a gente está indo. Imagina o seguinte, vamos ler Lucas capítulo 2. Lucas 2. O John falou que nós temos visitantes hoje, né? Que bênção, sejam muito bem-vindos. Quero dizer para vocês que a pastora do Arena tirou uma semaninha de férias. Ou seja, ela não é anjo, ela é um ser humano e precisa descansar e viajar com a família. Então,
Ela está viajando com a família e por isso ela não está aqui com a gente hoje, a pastora Cristiane. Abraço, pastora, se estiver nos assistindo. Ela está aí, tá? E dizemos a vocês são bem-vindos, viu? Não sei se vocês já são cristãos, estão vindo pela primeira vez, mas independente disso, estamos muito contentes aqui pela presença de vocês. Eu vou tentar ser o mais simples possível, usar menos jargões religiosos para que a gente fale a mesma linguagem. Beleza, pessoal? Então, Lucas capítulo 2 fala sobre o nascimento de Jesus. Aí diz que naqueles dias foi publicado um decreto por César Augusto, que era um imperador romano, convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento e foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. Ou seja, José era natural de Belém, por isso ele foi participar do recenseamento lá. No versículo 5 diz, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Isso aqui é demais. E ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. No versículo 9 diz que um anjo do Senhor desceu onde esses pastores estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não fiquem com medo, eis que eu trago boas notícias, notícias de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, quem? O Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Gente, nós lemos aqui um trechinho que conta sobre o nascimento de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Rei dos judeus. Não apenas o Rei dos judeus, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis. Jesus tinha todas as credenciais para fazer ostentação. Concordam comigo? Olha as credenciais dele. E isso já bastava para Jesus ter um número gigantesco de views na sua página lá no YouTube, né? Imagina só, o YouTube de Jesus. Você seria seguidor lá de Jesus no YouTube? Daria seu views lá para ele? Seu like lá no Instagram de Jesus? Seguiria Jesus lá no Twitter? Como é que a gente olharia, né, para esse Jesus nas redes sociais, se ele estivesse hoje nos nossos dias e fosse um influencer digital? Acontece que, a gente falou no começo,
Jesus anda na nossa contramão, porque hoje eu passeio com a minha família e eu tiro foto e coloco lá no Stories, né? Aí escrevo um textozinho legal e depois eu fico procurando saber quem é que viu, quem é que comentou, quem é que jogou o coraçãozinho para cima. Ou seja, os meus seguidores são 5, 6, 7, né? Tem gente aí que tem 10K, né? Tem gente que tem alguns milhões, alguns milhares, algumas centenas, e o pessoal fica competindo entre si para ver quem é que tem mais views, quem é que tem mais likes, quem é que tem mais seguidores. E, olhando para Jesus, eu vejo Jesus na nossa contramão, porque alguém poderia até dizer assim, cara, tu tá doido, porque se Jesus estivesse aqui, claro, com certeza ele teria rede social. Sabe, irmãos, eu não vou dizer que não, mas eu duvido um pouco, olhando para o Jesus que está aqui na Bíblia, eu duvido um pouco que ele teria exposição em rede social. Sabe por quê? Por causa de toda a história dele, né? O pai de Jesus não é o José, o marido da Maria. Olhando a história um pouquinho antes, Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, ou seja, pelo próprio Deus. Foi Deus que gerou o seu filho no ventre de uma mulher, de um ser humano. E aí esse Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele poderia escolher, por exemplo, a melhor maternidade para que o seu filho, o Rei da Glória, nascesse, né? E para que a Maria ficasse hospedada, vamos imaginar que eles estivessem vindo para o Rio de Janeiro para se alistarem aqui no Rio de Janeiro, né? Vamos imaginar aí, Deus teria escolhido talvez o Copacabana Palace para que Maria ficasse hospedada lá, né? Sei. Ou talvez Deus escolhesse um outro hotel, mais luxuoso do mundo. O Copacabana é um dos mais do Brasil, mas não é do mundo. Agora Deus escolhe um curral, um lugar onde os animais dormiam, onde os animais comiam, onde os animais faziam suas necessidades. Imagina o cheiro desse lugar. Não imagino que fosse um lugar limpinho, um cheiro de Johnson & Johnson, né? Agora, o lugar que Deus escolheu para que o seu filho nascesse é esse lugar. Uma manjedoura que provavelmente tinha fezes de animais espalhados ali, porque era lugar disso. E a Maria foi para lá, gente, porque não se achou lugar. Olha aqui o versículo 8, né? Versículo 7. Ela deu à luz o seu filho, o primogênito, enfaixou, o deitou no manjedouro, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não tinha quarto disponível no hotel da cidade de Belém para Maria e para José. Não tinha lugar na maternidade para Jesus nascer, então ele nasceu numa manjedoura. Eu estou contando essa história para vocês porque essa é a história do Rei dos Reis. Essa é a história do cara que fez com que eu e você pudéssemos existir, ter esperança e receber vida eterna. Nós estamos falando de salvação, gente. Nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de cura eterna, nós estamos falando de libertação. E quem nos permitiu ter isso tudo foi esse Jesus aqui, que não tinha ostentação nenhuma. O pai dele poderia ter escolhido o melhor lugar para ele nascer, mas olha onde ele foi nascer. Agora, a nossa realidade é que nós temos uma tentação em nos espelharmos nos influencers digitais, né? Então, são as pessoas que estão com maior número de seguidores nas suas redes sociais, e pessoas que falam um monte de besteira, mas porque são famosas, são milionárias, a gente acredita nelas. A gente não conhece a vida delas, a gente não conhece o coração delas. Como falei antes, a gente não sabe de onde vieram, a gente não tem noção do projeto de vida para onde elas querem, a gente não sabe de nada.
Mas porque são famosas, porque são milionárias, a gente segue e a gente fica encantado com a beleza dessas pessoas. E pior do que isso, que aí é o foco da nossa série hoje, né? A gente quer imitar, a gente quer ser igual. Olha que luta. Eu vou chegar em casa, a Viviane vai brigar comigo. Porque ontem não, anteontem, que dia é hoje, gente? Sábado, isso? Foi ontem. A Clarinha, minha filha de 7 anos, queria que a gente fosse no centro da cidade. Aí a Viviane falou assim, mas filha, você quer ir no centro da cidade para quê? Não, mamãe, eu quero ir lá comprar umas coisinhas. Né? Que ela escuta a mãe, escuta a avó falando isso, quero sair para comprar umas coisinhas. Aí a Viviane falou, ok, mas que coisinhas que você quer comprar? Não, umas coisinhas, mamãe. Quando chegar lá, você vai ver as coisinhas que eu quero. E aí a Viviane conseguiu arrancar dela, depois de muito labor, né, o que é que ela queria comprar, que coisinha que ela queria comprar na cidade. Ela queria comprar um óculos. Né? Por quê? Porque ela vê algumas meninas no TikTok, não é óculos de grau, é óculos só para óculos. Eu não sei nem explicar o porquê disso, né? Porque eu estou precisando usar óculos para ler e fica assim, cara, não consigo me adaptar com isso, que coisa horrível. Por que a gente não tem visão eterna? Né? Por que depois dos 40 a gente vai perdendo? E ela, por ver algumas meninas de TikTok, ela acha lindo as meninas que têm esse tipo de óculos, e com 7 anos ela descobriu que os óculos fazem parte do estilo, né? Do estilo. E aí ela quer comprar um short que é do estilo, uma blusa que é do estilo, um óculos que é do estilo, um batom que é do estilo. Tem 7 anos. Como é que eu lido com isso? Falando aqui com vocês, são todos adultos, fica um pouco mais fácil. Mas como é que eu vou falar para uma criança? Filha, isso tudo que você está vendo aí, isso tudo é vaidade. Né? Essa beleza toda, isso aí não tem valor nenhum. Não se agarra nisso não tenta imitar essas pessoas não. Eu ainda não achei um jeito de falar isso para ela. Agora, nós todos aqui somos adultos, a gente sabe disso, a gente pode falar abertamente sobre isso. Né? Às vezes a gente abre lá, vou abrir o Google para ver alguma notícia. E aí está lá, essa funkeira famosa daqui do Rio, desceu no aeroporto com uma roupa que custou, um sutiã. Né? Ela desceu de sutiã, que na verdade tem um outro nome que dá, né? Um top, sei lá, alguma coisa assim. Que custou 3 milhões de dólares. Aí eu li aquilo ali e fico assim, gente, ela não desembolsou um centavo, porque aquilo ali tudo faz parte de um marketing, né? Mas a criança que olha e fala, mamãe, eu quero. Né? As meninas adolescentes, eu quero. Aí quando vê o tipo de relógio, o tipo de tênis ou de sandália, eu quero. Aí quando custa? Custa R$ 2.500 um tênis básico, né? Aí como é que o pai e a mãe fazem para comprar uma porcaria dessa? Sabe o que é isso? Ostentação. Aí esse é o desafio dos pais, é o desafio dos adolescentes, dos jovens, de olhar para esse pessoal que está lá e de entender que aquilo ali é uma fachada. Que aquilo ali é uma mentira. Gente, aquilo ali é uma mentira. Aquilo ali não é verdade. Então, dentro da nossa realidade, a gente fica assustado com isso. E eu quero ler com vocês uma parte do texto do criador da série, Stalker, que diz o seguinte: uma vida artificial e paralela criada no mundo digital exige cada vez mais cuidado. A vida perfeita que é exposta nas redes sociais leva os seguidores a quererem ser iguais a pessoas que acreditam conhecer
mas não conhecem. Posso ler de novo? Uma vida artificial e paralela criada no mundo digital exige cada vez mais cuidado. A vida perfeita que é exposta nas redes sociais leva os seguidores a quererem ser iguais a pessoas que acreditam conhecer, mas não conhecem. Hoje nos deparamos com uma geração que está em busca de um modelo a seguir. Uma geração em busca de um preenchimento interior. A ostentação, pessoal, se faz necessária quando você não sabe quem você é e não consegue preencher o vazio interior que fragiliza as suas ações e as suas emoções. Quando não sabemos quem somos, fugimos para uma realidade paralela, tentando diminuir os problemas ou sofrimentos da vida. Um mundo de faz de contas que te leva a fazer igual a maioria dos influenciadores digitais que mostram só os momentos bons, alimentam a necessidade de ostentar, despertam o ego, a inveja e o orgulho. E para finalizar, a ostentação está levando uma geração a se tornar fraca emocionalmente. Pessoas vivem em um mundo de fantasia, seguindo pessoas artificiais que pregam uma mentira camuflada de verdade. Tiago 1,14. Vamos ver o que a Escritura diz. Tiago 1,14. Conseguiram entender o que a gente leu aqui? Tiago 1,14 diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera o quê, gente? Gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Preste atenção nisso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, ou seja, em quem não há ostentação. Voltando a olhar para Jesus, eu entendo esse texto de Tiago, quando ele diz que nós somos tentados por causa da nossa própria cobiça. Ou seja, a gente vê e a gente quer repetir aquele padrão, a gente quer ser igual, a gente quer falar igual, a gente quer comer as mesmas coisas, a gente quer vestir igual. E aí a gente é seduzido, porque a gente tem um desejo, a gente tem uma cobiça, a gente tem uma sedução. E aí, por causa dessa sedução, eu sou levado a fazer coisas que são pecado, né? Aí entra o pecado. O pecado consumado gera o quê? Gera morte. Eu sei que ninguém quer morrer. Agora, se a gente falar que o caminho da morte é esse, a gente, pisa no freio. Amém, pessoal? A gente pisa no freio. Por quê? Porque cobiçar, a gente cobiça, né? Por exemplo, eu gosto de música, né? Então, quando eu vejo David Gilmour tocando uma guitarra, uma Fender Stratocaster, que custa 28 mil reais, eu fico louco naquela guitarra. Não vou conseguir tocar, mas eu queria pendurá-la lá no meu quarto, né, para eu deitar olhando para ela, venerando, adorando aquela guitarra
E se ela tivesse a assinatura do David Gilmour, então aí, uau! Eu não sei o que eu ia fazer da minha vida. Eu cobiço. Eu estou falando de uma cobiça, assim, no sentido amplo, macro da coisa, né? Mas a gente pode cobiçar coisas possíveis, né? Porque eu estou falando de uma coisa que eu sei que é impossível, né? Agora, a gente pode cobiçar coisas possíveis. E aí, o que é possível dentro dessa realidade? Esse topper dessa funkeira que desceu lá no aeroporto, que custa 3 milhões, cara, dificilmente alguém vai conseguir comprar, né? Mas aí, tem um fabricante ali em Madureira que deu um print na tela e levou para a costureira fazer um igual. E ela faz e ele começa a anunciar na internet que tem o top da funkeira fulana, né? Que custa R$14. Né? E aí a meninada toda está usando o top da funkeira. Ou seja, não foi a questão do dinheiro, do valor do dinheiro em si, mas é o fato de estar usando uma peça que representa o que aquela funkeira é para aquela criança, para aquele adolescente. Entendeu o conceito da cobiça, da sedução? Agora, isso vai se aprofundando. Por quê? Essa funkeira especificamente, a gente não pode citar o nome, ainda mais agora com tudo aqui na internet, mas ela é uma defensora como é que eu vou colocar isso aqui sem falar besteira? Ela defende o uso da maconha, por exemplo. Ela defende o sexo liberal. Ou seja, ela fala, eu transo com quantas pessoas eu quiser ao mesmo tempo. E ela diz, eu transo com homem, transo com mulher, e sou livre, sou liberal, não tenho disso, não. O meu corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Aí, aqui vai entrar um problema. Porque quando a minha filha viu o top, se identificou, pediu. Aí eu fui e comprei. R$14, ok. Mas aí, subjetivamente, seguindo aquela pessoa famosa, as nossas crianças, nós adolescentes, vão também tentar imitar o padrão de vida daquela pessoa. Pô, ela fuma maconha, vou fumar também. Pô, ela cheira cocaína, vou cheirar também. Pô, ela vai para a night, bebe vodka com Red Bull a noite inteira, eu vou beber também. Ela transa com 3 homens, eu vou transar também. Ela é mulher e transa com 5 mulheres, eu vou transar também. Olha o que Tiago está escrevendo aqui. Cobiça, sedução, pecado, morte. Tudo começou aonde? Na ostentação. Né? O escritor aos Hebreus, ele tem um texto, não sei se Hebreus 12, mas ele fala assim que a gente precisa fugir do embaraço e do pecado que nos rodeia. Ou seja, vê se acha para mim, Marcelo, por favor, está em Hebreus, fugir do embaraço e do pecado. Pergunta para o Google aí, pede ajuda para o Google aí. O que acontece aqui? Embaraço é embaraço, embaraço não é pecado. Foi? Hebreus o quê? Isso, Hebreus 12:1. Minha mente me ajudou, glória a Deus. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu diria que a ostentação é o embaraço, entendeu? A ostentação, ela não, vamos colocá-la no padrão do pecado, mas ela está no padrão do embaraço. O grande lance é que, de acordo com o que Tiago diz aqui no capítulo 1, a partir do versículo 14, é que esse embaraço, chamado ostentação, gera em mim cobiça, sedução, pecado. Pecado consumado gera morte. Aí é o que ele está dizendo aqui. Então você foge do embaraço. O grande problema é que nós, como cristãos,
a gente quer fugir do pecado, né? O embaraço a gente meio tipo assim, faz vista grossa para ele, né? A gente tem sempre uma mania de perguntar assim, é pecado? Aí o pastor fala, não, não é pecado não. Pô, beleza. Mas se for embaraço? Aí já era. Porque vai embaraçar e depois vai pecar e depois vai morrer. Agora eu estou falando aqui de uma morte espiritual, gente. É a morte, é quando você perde a comunhão, o relacionamento com o seu Criador. E aí você fica vazio. E a gente volta lá no texto do autor do texto do Stalker. Uma pessoa vazia, não conhece a sua identidade, então ela fica procurando essa ostentação, se alimentando dessa falsidade, dessa falsa realidade. Agora, o Jesus não teve problema nenhum em nascer na manjedoura. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele tinha convicção da sua identidade. Sabe quando depois ele é adulto? Ele tem ali por volta de 30 anos, né? E ele decide então ser batizado. E ele vai ser batizado. Ele vai ao Jordão, João batiza, e dali ele sai e vai para o deserto, onde ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. No final desse período, eu não sei explicar, mas o diabo apareceu lá para tentá-lo. E aí, o diabo falou com ele assim, está com fome, né? Você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. A questão do diabo ali com Jesus não é matar a fome de Jesus, não é fazer Jesus alimentar o seu estômago, mas é colocar em crise, em xeque, a identidade de Jesus. A pergunta dele é, você não é o filho de Deus? O diabo queria colocar na mente de Jesus uma dúvida. Pô, será que eu sou mesmo? Aí depois o texto prossegue, o diabo vai levá-lo ao alto do templo, depois ao alto de um monte, e vai tentá-lo ali 3 vezes, sempre lançando na mente de Jesus essa sugestão, querendo colocar uma dúvida na cabeça de Jesus. Você não é o filho de Deus? Você não é o filho de Deus? Você não é o filho de Deus? Sabe, queridos, um dia Jesus subiu o monte com os discípulos. Quando ele desceu do monte, se eu não me engano deve estar lá em Marcos 8, aí apareceu um homem que vivia nos sepulcros, possesso de espíritos malignos, e ele chega para Jesus e os demônios falam através da boca daquele homem. E aí o demônio disse assim, Jesus, filho do Deus Altíssimo, vieste atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, o que o diabo está querendo fazer? Colocar na mente de Jesus uma dúvida da sua identidade. E isso, gente, o diabo faz comigo, faz com você, faz com todo mundo, sem que a gente perceba. O grande lance é esse, quando eu não sei quem eu sou, eu aceito as sugestões dos influencers. Entendeu? Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei do meu destino, eu aceito o que eles dizem. E aí eu me submeto ao domínio, ao governo deles. E o que nós estamos aqui para dizer para vocês todos nesta noite é que você precisa fugir desse embaraço da ostentação. Terminando, sabe como que Jesus fez também? Jesus era o rei. Era não, ele é o rei. E pessoal aí quem fez Enem? Foi ano passado ou esse ano? Foi esse ano, né? Quem fez Enem além da Duda? Mais alguém fez Enem? Esse ano? Só a Duda que fez? Hein? Mais alguém se inscreveu para fazer o próximo? Isso, tem gente aqui que escreveu. Então já estão estudando, né? Para o próximo. Quem estudou deve ter estudado, quem vai estudar, provavelmente vai estudar a história da Grécia. Estudou isso lá, Duda?
Alexandre o Grande, mas tem que dar uma olhada, né? Então, período helenista, século 3, 2 a.C., período dos filósofos, século 5, 6. Voltando ali no século 3 e 2 a.C., grande parte do mundo está sob o domínio do império dos gregos, né? Dos macedônios, através do governo de Alexandre, chamado Alexandre o Grande, por causa da extensão de território que ele conquistou. Fazia parte dos territórios conquistados por Alexandre, Israel, que mais ou menos um século antes de Jesus nascer, esse império que era o Império Grego, Império Macedônio, do Alexandre o Grande, ele vai se desfazer e o Império Romano começa a tomar conta de tudo. Então, Israel passa a ficar debaixo do Império Romano. Estavam antes debaixo dos gregos, agora estão debaixo dos romanos. E Jesus nasce nessa época. No entanto, é o que está aqui, né, do imperador César Augusto, fazendo o recenseamento. Isso é história, viu, gente? Aí, quando Jesus nasce, os judeus estavam aguardando que viesse o rei de Israel. Para fazer o quê? Para libertá-los do domínio dos outros povos que sempre dominaram. Israel nunca havia sido uma nação independente, uma nação que controlava as suas próprias coisas. Nunca foi. Sempre foi dominada por alguém. Aqui no século 3 e 2, pelos gregos, por Alexandre, depois pelo Império Romano. Aí quando Jesus nasce, qual é a esperança dos judeus, Marcele? Nasceu como o texto lá diz, né? O anjo falou, nasceu o rei dos judeus. Agora pensa comigo, querido. Eu e você lá naquela época, quando alguém chega para a gente e diz assim, a gente conhece a nossa história de domínio de outros povos. Aí chega alguém e fala assim no pé do ouvido, nasceu o nosso rei, o nosso libertador. Sabe aquele que os profetas falaram que viria? Pois então, ele nasceu. E aí todo mundo vai provocar um alvoroço danado, porque todo mundo está na expectativa de que este rei seja o grande rei, o grande libertador, o rei que forme um exército em Israel, que nunca houve exército lá, naquela época até então, que forme um exército poderoso, preparado para guerrear contra, naquela ocasião, o Império Romano, e tirar Israel de debaixo do Império Romano e estabelecer Israel como nação. Essa é a esperança deles. O rei que eles aguardam é este rei, que entra em Jerusalém montado num grande cavalo, cercado de exércitos e destruindo os seus inimigos. Aí quando Jesus vem, primeiro, Jesus nasce numa manjedoura. Já há aqui uma decepção grande, né? Aí depois lá, aos 30 e poucos anos, quando Jesus adulto, já teria idade para assumir o trono, aí Jesus anuncia, vou entrar triunfalmente em Jerusalém. E aí espalha-se a notícia, o rei vai entrar em Jerusalém. Aí como é que Jesus entra em Jerusalém? Qual é a ostentação de Jesus? Mateus 21, Jesus entra montado no jumentinho. Gente, isso é loucura. Por isso que eu falei antes lá que Jesus anda na nossa contramão, né? Eu não sei qual é o carro que o presidente usa, né, na sua comitiva, mas é um carro extremamente luxuoso, né? Já viram o carro do Cristiano Ronaldo? Eu já nem sei qual mais, parece que ele tem tantos, né? Tem Lamborghini, tem Porsche, tem um escambau lá. Aí você imagina, se Jesus ele está hoje, no nosso tempo, a gente olhando para ele assim, cara, está vindo aí o presidente do Brasil,
que vai destronar a direita, vai destronar a esquerda, vai acabar com Bolsonaro, vai acabar com Lula, vai acabar com geral. Ele é o cara. Está vindo ele aí. E aí quando ele vem montado no jumentinho, ou vem andando de bicicleta. Ou às vezes vem andando pela rua calçando Havaianas. Vem de Uber. Né? Olha a loucura. Lá para aquela época era isso. Entrar em Jerusalém sentado no lombo de jumentinho, era exatamente isso. E aí qual é a ostentação do rei de Israel? Entrar em Jerusalém sentado no lombo de um jumento. Jesus anda na nossa contramão e deixa a gente louco. Deixa a gente louco. Agora, Jesus não tinha problema nenhum com isso. Pode vir, pessoal do louvor aí, já para a gente encerrar. Por que é que Jesus não tinha problema com isso? Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus não precisava de ostentação. Jesus tinha convicção da sua identidade. Ele sabia, eu sou filho de Deus e eu vim a este mundo por um propósito. Jesus sabia qual era a sua identidade e ele sabia qual era o seu propósito de vida. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa responder para mim, mas ao voltar para a sua casa, você que está comigo aqui na transmissão, guarda essa pergunta no seu coração e responde ela para si mesmo. Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe quem você é? Segunda pergunta, você sabe qual é o propósito da sua vida? Por que é que você está aqui nesse mundo? Duas perguntas para você refletir, para você analisar e para você ter a sua própria resposta. Porque se você souber quem você é, se você tiver clareza, convicção da sua identidade e também do propósito da sua vida, você não vai ter problema, querido, com ostentação. Nem com a de terceiros, nem com a sua própria. Você não vai estar nem aí. Nem aí. Porque o que vale é isso. Eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu estou aqui. Vocês podem ficar de pé junto comigo para a gente orar? Depois a Duda vai cantar uma canção. Senhor, nós te agradecemos por tão grande salvação, por Jesus Cristo, o nosso espelho, o nosso influencer, nosso influenciador. Jesus, nós queremos te imitar. Nós queremos te imitar, Senhor. Oh, Jesus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim,
escolhido. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, Jesus. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. em sua casa, ó Pai, Em sua casa, Pai, há um lugar pra mim. sou filho de Sou Deus. filho de Deus, sim eu sou. Filipenses 2, versículo 5. Sabe a história do rei dos judeus? Que entrou em Jerusalém montado no jumentinho? Os judeus esperavam um rei que os livrasse do domínio do Império Romano. Mas Jesus veio para libertar tanto os judeus quanto a mim e a você do império do poder das trevas. Jesus veio para me tirar e para tirar você do império do diabo, Satanás, que domina a alma do ser humano, o coração, a mente. Ele quer dominar. Satanás quer dominar, ele quer ser o rei, ele quer ser o imperador. Se lá naquela época de Jesus era César, era o Império Romano que dominava, e os judeus esperavam que Jesus os libertasse do Império Romano e do governo de César, queridos, hoje eu e você podemos entender aquilo que os judeus não entenderam. Jesus veio para nos fazer livres, livres do poder do diabo. Jesus veio para fazer com que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Essa é a sua identidade. Você nasceu, você é filho de Deus. Agora entenda o que Jesus diz no outro texto lá de João 1, não precisa colocar, eu vou falar para vocês. O escritor diz o seguinte: ele veio para os que eram seus, que eram judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, ou seja, todos que receberam Jesus, creram nele, Deus lhes deu o poder, Jesus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Talvez você diga para mim assim: eu não me sinto um filho de Deus, eu acho que eu não sou o filho de Deus. Você pode se tornar hoje. Você que está conosco aqui através da transmissão, você que está conosco aqui nesta casa, você pode se tornar um filho de Deus hoje. E aí é só você escolher, porque o texto diz: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer se tornar filho de Deus? Vamos curvar nossa cabeça. No lugar onde você está aí mesmo, você vai dizer para ele: sim, Senhor, eu quero me tornar teu filho. Eu quero crer em Jesus Cristo libertador, que veio para mudar a minha história. Jesus não veio para transformar a história política de uma nação. Jesus não veio com uma ideologia socialista ou capitalista, não. Jesus veio estabelecer um reino, o reino de Deus, e dizer para mim e para você que aquele que nele crê se torna filho dele, súdito do seu reino. O nosso governo é o governo de Cristo. A nossa ideologia é o Evangelho.
é a Escritura, é a ideologia da cruz. Eu preciso negar a mim mesmo, renunciar todos os dias e submeter-me a Jesus, a sua vontade, a sua transformação. Essa é a ideologia do reino de Deus. E eu me submeto. Eu te convido, vamos todos nós, queridos, nos submetermos à ideologia do reino de Deus, do Evangelho, da cruz, da transformação do coração. Filipenses 2, versículo 5, diz que o apóstolo Paulo escreve e diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não ostentou. Jesus não ostentou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus, olha isso aqui, versículo 9, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não ostentou, ele se humilhou, e por causa disso Deus o exaltou soberanamente e o colocou no trono. É o nosso desafio, queridos, levar essa vida de verdade, apenas isso, verdade, ser quem a gente é, não ostentar nenhuma vaidade, para que Deus nos receba na sua glória e sejamos glorificados em Jesus Cristo. Amém, pessoal? Senhor, nós te louvamos por esta noite, te agradecemos por tua presença, te agradecemos por tua palavra. Nós, Deus, entregamos nossas vidas em tuas mãos. Nós te louvamos, Senhor, pela presença de cada pessoa aqui nesta noite, pelas pessoas que estão conosco através da transmissão. Nós te entregamos nossa vida, Jesus. Nós te recebemos como nosso Senhor, nosso Salvador. Nós sujeitamos nossas vontades à tua palavra. Nós nos submetemos à tua cruz, à verdade, à Escritura, à tua luz. Senhor, nós queremos a tua transformação, para que sejamos teus seguidores, semelhantes a ti, Jesus, testemunhas do Senhor. Nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá esta noite. Pai, te glorificamos, no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Glória. Livre. Você pode cantar: sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Sim, eu sou. Em sua casa, ó Pai, há lugar para mim. Sua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Tenha uma ótima noite. Deus abençoe seu resto de sábado. Deus abençoe seu domingo. Quem puder, amanhã às 10 da manhã estaremos aqui novamente, reunidos na presença do Pai. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.